Olá, Alô, Sónia, boa noite. Deixa-me chegar para estás trás. boa? Eu estou bem, e tu como é que estás? Jet lagged, mas estou bem. Se não dormir na live, a culpa é tua. Ai, Deus, desculpam. Olhem, a Sónia viajou hoje para UK. Ela vive nos Estados Unidos, então foi uma longa viagem. E pronto, eu convidei-a para o direto e pronto, sinto-me lisonjeada porque ela aceitou, mesmo sabendo que ia chegar de viagem, chegou há poucas horas. E mesmo assim está aqui pronto. Isto é que são mulheres, hã? De Sem poder. problema, um prazer enorme. Consegues-me ouvir bem? Porque eu estava com o meu headphones, mas eu acho que consegues-me ouvir bem? Eu consigo te ouvir bem, sim. Normalmente os headphones até eu acho que fazem sim ruído, não sei. Ok. Portanto, eu acho que está perfeito. Sim? Tenho cara de ontem, mas Não, estamos tu bem, estás não é? perfeita, estás linda, maravilhosa. Ok. És too kind, too kind, és uma querida. Obrigada Ah, não, mas é verdade. pelo convite, obrigada pelo convite. Eu sei que hoje tivemos que alterar um bocadinho o horário, mas pronto, estamos aqui, vamos ter a conversa, vamos ver o que é que dá, quais são as perguntas que tens para mim e vamos Ai, lá. tu já sabes que eu gosto assim de umas perguntas um bocadinho saídas da caixinha. Mas nada de mal, obviamente, tudo com muito Sem respeito. problema. Sim, olha, eu também vou aproveitar para te agradecer. Obrigada por teres aceito aqui o convite, né, para te disponibilizar um bocadinho do teu tempo, para vir aqui falar um bocadinho de ti e, claro, contribuir com aquelas tuas palavras que eu gosto tanto. Estive a ver tantas lives que tu fizeste, estive a ver também algumas formações que deste e gostei bastante, Sónia. Senti uma grande evolução, porque a For Woman by Woman, já existe há 2 anos, não é? Sim, 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 sim. Pronto, então eu estive a ver do princípio até o dia de hoje. É sério, gostei muito, gostei mesmo muito, Obrigada, mas claro, desde a semana passada. Pronto, obrigada. Sónia, existe aquela pergunta que parece bastante fácil, né? Que toda a gente acha fácil, mas no fundo é uma pergunta complicada, que é o tal Tell me about yourself. Diz-me algo sobre ti, conta-me a tua história ou fala-me de ti. São perguntas bastante complicadas. Mas eu vou-te pedir para tu me dizeres um pouco de ti, antes de começarmos assim a aprofundar um bocadinho mais a nossa conversa. Sem problema. Boa noite, antes de mais, a todos que nos estão a ouvir. A ti, Karen, tenho que dar os parabéns, obviamente, pela tua plataforma. Toda a gente que me conhece sabe que, para mim, tudo o que a mulher quer fazer, ela faz e faz acontecer, não é? Portanto, estás de parabéns por lançares esta plataforma, que também sei que existe há sensivelmente 2 anos. E estás a Pois é. fazer muita coisa boa para a comunidade, para a nossa comunidade e eu acho que é uma plataforma que é nossa. E obviamente pelo convite, não é? Que me foi feito, que muito me honra, porque eu acho que é importante qualquer plataforma usarmos para dar a conhecer o nosso trabalho. Quem é a Sónia? Eu acho que é uma pergunta que é muito abrangente, mas eu vou tentar focar e explicar alguns pontos que eu acho que sejam importantes e que me definem como pessoa. Sou guineense, costumo dizer às pessoas, sou uma cidadã do mundo, uma gypsy, por assim dizer. Porquê? Porque sim, nasci em Portugal, mas o que me define são as minhas raízes, que são portuguesas, cabo-verdianas e guineense. E quando as pessoas me perguntam, a primeira coisa que eu digo é eu sou guineense, não é? Que é o Claro. contacto que eu tenho com a minha comunidade, com aquilo que me define, com os valores que me foram passados pelos meus pais. Eu sou, em termos de profissão, trabalho na banca de investimento há quase 16 anos. Belíssima, bella mal, se me contam, né? Aquela Eu bella. não acho, já sabes que eu não Há acho, mas pronto. quase 16 anos e sempre tive nesse ramo. Eu resido agora nos Estados Unidos há quase 4 anos, mas residi 17 anos em Inglaterra, entre Leeds, a tua cidade, e Londres. Foram as duas cidades onde eu residi. Estudei em Leeds, mas depois mudei para Londres para trabalhar, porque, como muita gente deve saber, trabalhar na banca de investimento não é um setor que exista muito em Leeds. Portanto, Londres foi a cidade que eu escolhi e foi lá que eu fui fazendo o meu percurso. Entretanto, em termos de títulos, o título que eu mais me orgulho é ser mãe. Sou mãe de um menino de 7 anos, o Zen, e sou casada há quase 9 anos. E essa sou eu, assim, de uma forma muito resumida, e eu acho que através da conversa
vou acabar por conhecer um bocadinho mais da Sónia. Mas eu diria que sou uma cidadã do mundo, sou uma sonhadora e sou uma pessoa que gosta de conectar, se essa palavra existe em português, com as pessoas. Existe, claro que existe, e conectas muito bem, Sónia. Obrigada. Referiste que vives nos Estados Unidos, não é? Porquê Estados Unidos? Porquê é que tu escolheste sair de UK, não é? Do Reino Unido, para os Estados Unidos, sendo que UK tem bastantes oportunidades, não é? Tu já tinhas um trabalho fixo, já estavas estável na tua vida, digamos assim, tanto de forma financeira como em termos na tua vida de sociedade normal, não é? De família. Decidiste mudar-te para os Estados Unidos. Porquê? Tenho curiosidade em saber isso. Uma pergunta muito pertinente. Houve um live que eu fiz com eu digo menina, porque é a minha menina, gosto muito dela, da Ana Ju, e eu expliquei a mesma coisa, que foi, eu não procurei a oportunidade fez-se e veio ter comigo. Digo isto porquê? Porque sim, tens razão, profissionalmente, sempre há muitos anos, já estava com uma carreira muito estável, mas todos nós, mulheres batalhadoras que queríamos sempre subir de degrau, e quebrar aquele glass ceiling, que eu não sei a tradução em português, mas aquele glass ceiling que é feito às mulheres negras que estão no mundo corporativo, eu sempre quis quebrar isso. Portanto, essa oportunidade bateu às portas, eu não procurei. Diria que sim, eu sempre fui clara e sempre disse a todos os meus líderes que eu quero ter uma carreira internacional. Para tal, tu tens que ser intencional e tens que vocalizar o que queres fazer. Portanto, no meu trabalho eu sempre disse isso, eu quero ter uma carreira internacional. Em modo de short-term assignment, podia ser uma coisa de meses ou um ano, e foi assim que surgiu a viagem aos Estados Unidos. Era para ser, em Nova Iorque precisamente, era para ser uma coisa de 3 meses. Ficou 3 meses e meio. A minha segunda semana, eu na minha ótica ainda não tinha feito muita coisa, mas eu acho que a minha presença e as coisas que eu criei nas 2 semanas foi impactante, tanto que o meu CEO, a minha COO e o meu CEO na altura disseram queres mudar-te para cá? Eu mudar-me para lá. Estados Unidos nunca foi um dos países que eu almejava e quero ir para os Estados Unidos. Nunca, sempre foi férias. Conversei com o meu marido, naturalmente, e tivemos que acordar. Faz sentido, não faz sentido para ti mudar em termos de carreira? E fez sentido, apoiou-me e foi assim. Portanto, respondendo à pergunta de uma forma muito direta, não foi uma escolha, mas eu fui escolhida e embarquei nessa jornada, e é um conselho que eu dou às pessoas. Ninguém capina em ela, mas eu vou dar à mesma. Às vezes a oportunidade bate-nos à porta e nós não estamos preparados para recebê-la porque achamos que vem num pacote ou num embrulho muito bonitinho, não é? As oportunidades, elas surgem. Nós é que temos de estar preparadas para recebê-las. Portanto, para mim foi isso. Eu estava preparada para receber aquele challenge, não é? Aquele desafio que me foi posto. Uau! A minha próxima pergunta ia ser se as oportunidades se criam, mas acho que já não é necessário fazer essa pergunta porque tu já respondeste. Pronto, a oportunidade surgiu, tu estavas preparada e agarraste com unhas e dentes. Muito bem, muito bem. E Sónia, tu estás muito ligada ao ramo da educação, não é? Estás muito ligada ao ramo da educação. O For Woman by Woman surgiu exatamente porque tu viste que a educação é a base de tudo para que a mulher, neste caso, como estamos a falar mais da mulher, para que a mulher possa atingir os seus objetivos. E já alguém dizia que tu educas um menino, não é? Então tu crias um indivíduo. Quando tu educas uma menina, tu acabas por educar e criar uma nação. Claro. Certo? Pronto. De que forma é que tu achas que nós, dando oportunidades a meninas, a crianças do sexo feminino, realmente acaba por educar uma nação? De que forma é que isso vai nos afetar positivamente num futuro? Claro. Eu gostaria de fazer aqui uma contextualização. Portanto, eu na banca tenho uma função específica, lidero equipas com funções específicas em termos de fundos de investimento. Mas eu acredito, e muitos de vocês que devem estar a ouvir e que se calhar depois vão ouvir esta live vão concordar comigo. No mundo corporativo ou em qualquer outro ramo, todo e qualquer trabalho existe uma parte educacional, não é? Sim, claro. Em tudo o que fazemos. Eu não fui para a banca como uma diretora executiva. Fiz-me
uma diretora executiva através do que me foi ensinado, aquilo que eu fui aprendendo e aquela busca contínua de autoconhecimento e não só. Eu diria que isso tudo influenciou-me a mim. A minha filha ainda toca a porta. Estão a ver estas coisas? E me estima a ti, mesmo. Tudo isto influencia o que nós queremos fazer. E eu, para mim, a Foi surgiu por isso. Porque eu acho que eu gosto de um quote da Maya Angelou, que ela diz sempre: quando nós aprendemos, nós ensinamos. E quando nós temos, nós damos. Portanto, a educação surge aí. Sempre foi uma coisa que esteve no meu ADN, não só valores familiares, mas também com o trabalho. Foram coisas que eu fui vendo e depois eu fui recebendo o feedback. Sónia, tu ensinas muito bem, tu passas aquilo que tu conheces de uma forma mesmo, sou completamente nua, não guardo conhecimento, não é? Ou seja, tudo o que eu sei, eu passo. A Woman by Women foi um outlet que eu reconheci que havia essa necessidade. E porquê meninas? Porque eu acho que nós ainda falta-nos um bocadinho de... Precisamos ter uma voz mais reconhecida, ou que as nossas vozes sejam mais reconhecidas. Precisamos de um melhor posicionamento. E eu acho que a representatividade é importante. O ensinar a menina, a mulher, nós estamos a ensinar a todos, aos jovens. Portanto, que nós começamos com um nicho de serem meninas e mulheres, mas expandimos para jovens e para jovens profissionais. Portanto, eu diria que houve uma evolução em termos do nosso ethos, continua o mesmo, mas em termos do nosso público-alvo, abrangeu-se. E eu acredito piamente que a educação na educação tem que se criar um ecossistema. Aí teremos esse efeito dominó. Eu ensino, tu aprendes. Nós estamos constantemente a aprender uns com os outros. Daí essa importância e a relevância de o fazer. Sim, sim, isso ficou claro. E foi então daí que surgiu a Impili School, Sónia? A Impili School, eu sou uma embaixadora e sou uma sponsor de duas meninas. Somos mais, existem outras embaixadoras também, e existem as pessoas que estão a sponsoring, ou seja, estão a patrocinar a educação de meninas. Podes patrocinar uma, duas, três, 10, as que tu conseguires. Eu e o meu marido, e envolvemos o nosso filho, escolhemos duas meninas. E não foi... foi de uma forma, não foi aleatória, mas foi intencional. Olhamos para o catálogo que nos foi apresentado e nós achamos, houve algo que nos levou a escolher as duas meninas. E aí surge esta minha, não sei se é parceria, mas este trabalho que eu faço muito com a Impili School, da Neima Ferreira e da Karina Ferreira, que eles estão a fazer um trabalho brilhante com tão pouco, não é? É a ajuda que acontece entre pessoas que querem fazer, pessoas que querem impactar. E eu acredito piamente que nós não precisamos de um grand plan para fazer a diferença, para impactar. A Sónia, a Karen, qualquer outra pessoa pode, aos bocados, aos poucos, causar esse impacto e qualquer pessoa pode se juntar à Impili School. E aproveito já para fazer esse apelo. Eu posso depois colocar o link para as pessoas verem um bocadinho do trabalho que está a ser feito, a escola que foi criada e o plano é para criar uma all-girls school, não é? Uma escola de meninas. Sim. Pronto, gente, se vocês quiserem apoiar o projeto da Impili School, eles aceitam doações, está na própria página da Impili School, tem lá um link. Então, e agora a Sónia acabou de explicar qual é a intenção da escola e que, pronto, podem, digamos que, amadrinhar uma criança lá e que com certeza irá fazer a diferença no futuro, não é? Pronto, Sónia, tu vives muito entre os Estados Unidos, Inglaterra e Guiné-Bissau. Há quanto tempo é que realmente isso mudou? Há quanto tempo é que tu sentes tanta necessidade de ir à Guiné-Bissau, estando num país tão distante, não é? É engraçado que eu fiquei sem ir à Guiné-Bissau quase 18 anos. E quando fui, em 2017, fui pela primeira vez, depois dos 18 anos, fui com o meu marido e com o meu filho, que na altura tinha 2 anos. Eu estava no avião, e eu conto esta história, estava no avião, estávamos a aterrar, e eu comecei a chorar. E que aqui choro assim, é não coisa, né? Mas pronto, foi assim uma lágrima, foi uma emoção que eu não soube explicar. O meu marido olha para mim e diz-me, what's wrong with you? Tipo, o que é que se passa contigo? Eu não soube explicar.
Foi a Chon. emoção. Foi o chon, como nós dizemos em crioulo. Eu senti uma conexão enorme com o nosso país. E depois, desde 2017, fui voltando com mais frequência. Quando eu lancei a Women by Women, com o apoio de outras mulheres que fazem parte da minha vida, que nós temos embaixadoras, temos representantes, temos pessoas que simplesmente querem ajudar e não têm que dar a cara, eu decidi que era importante, se eu quero causar impacto, se eu quero fazer a diferença, eu tenho que pôr put your money where your mouth is, não é? Ou ao contrário. Sim. Aquele saying que é fazer acontecer, não é eu falar teoricamente, eu quero ajudar, eu quero construir isto, quero fazer aquilo. Não. Eu tenho que investir tempo e dinheiro no terreno. E eu tenho que perceber o que é que se passa na Guiné-Bissau. Uma coisa que eu digo às pessoas, é um conselho que eu dou a toda a gente que me pergunta e que pede conselho. Se tu queres fazer algo no país, não penses que tu vais levar o que aprendeste no Ocidente, seja em que país for, para ensinar. É criarmos uma ponte, porque existe um aprendizado entre as duas partes, ok? A partir do momento em que tu vais lá, porque eu sei, vou ensinar o Zé Povinho, é a pior coisa que se pode fazer. Temos pessoas extremamente competentes, com muito boa vontade, com muita capacidade de fazer as coisas no terreno, não é? Uhum. Nós temos é que ir lá com uma vontade e com a ideia de que é uma troca, não é? Eu vou ensinar. Portanto, essa necessidade vem daí. É simplesmente, eu não gosto de falar sem fazer. Falo, mas faço também. Então, é isso que eu digo, que essa necessidade vem daí. É bastante interessante que tu referes algo que eu penso muito. Há pessoas que saem, por exemplo, aqui da diáspora, digamos, e vão para a Guiné-Bissau e começam a implementar as coisas que aprenderam aqui na Europa como se chegam e, olha, cheguei. Não é? E começam a implementar as coisas à sua maneira. Esquecem-se, tu quando chegas num terreno novo, é só nós darmos o exemplo da nossa casa, por exemplo. Tu tens a tua casa, vem alguém de fora, a pessoa entra na tua casa, não vai começar, e por mais que tu, por exemplo, tenhas contratado essa pessoa para fazer mudanças na tua casa, a pessoa não chega e começa a mudar tudo de repente. Não, a pessoa primeiro tem que conhecer a casa, fazer um estudo sobre a casa, entender que pessoas é que vivem naquela casa e porque que aquela casa está daquela forma. E só depois é que aos poucos tu vais implementando, né, as mudanças para que não seja nem um choque muito repentino. E muitas vezes é isso, as pessoas realmente vão para a Guiné-Bissau e simplesmente começam a trabalhar no terreno e depois não entendem porque que fracassam. Entendes? E digo Sónia, outra coisa, Karen, se me permites. Nós temos que perceber que é importante reconhecer todo e qualquer trabalho que foi feito antes de nós. Ok? Nós podemos ser geniais, podemos ser pessoas com imensas credenciais, com muita bagagem, não é? Mas quando tu chegas a um terreno que não é teu, no sentido em que não estás a viver lá, tu tens que fazer o teu trabalho de casa. E o trabalho de casa inclui reconhecer o que foi feito, certo ou errado, não é? E usar aquilo como uma baseline para depois fazê-lo. E dou-te um exemplo de uma amiga minha que trabalhamos juntas, estudamos juntas, depois perdemos-nos assim um bocadinho em termos de ter assim um contacto mais direto. E depois, há poucos anos atrás, voltamos a reconnect. Eu e ela estamos a trabalhar juntas. Aliás, a Catarina, ela faz parte da Women by Women e ela é a representante da Women by Women na Guiné-Bissau. Ela tem uma expressão que ela usa sempre, ela diz assim, Sónia, muda bullshit. O que ela quer dizer com isto? Porque eu chego lá com a minha forma de pensar muito o que aprendi em Inglaterra, né? Aquele rigor, e com a forma dos americanos, muito capitalistas, né? E ela diz-me sempre, Sónia, muda o chip. Então, cada vez que ela me disse aquilo, se eu achasse que era a dona da razão, eu ia dizer, bem, eu estou via da América, eu sei isto, tenho 17 anos de Inglaterra, tenho quase 4 da América. Não, eu vou lá para aprender e para ouvir. E então, cada vez que eu vou, eu mudo o meu chip. Em coisas tão básicas como, se a pessoa estiver a chegar atrasada a um encontro, eu faço um USA. Para mim, eu não consigo chegar a horas, né? Então, eu tenho sempre que mudar esse chip. E eu acredito na mudança. E ela leva tempo, percebes?
Nós Claro. somos agentes da mudança, mas temos que perceber que a mudança não se faz sozinho. Então era isso que eu queria acrescentar. Sim, sim, sim. Sónia, qual foi então o maior... Eu sei que encaraste vários desafios a primeira vez que foste à Guiné-Bissau, não é? Mas para ti, qual foi o maior desafio que tu tiveste que ultrapassar? Eu ia já começar a pôr aqui o inglês overcome, desculpa. É engraçado que eu não tive tantos desafios assim, porque eu fui lá, foi o que eu estava a explicar, foi com uma mente muito aberta. Fui lá como que, olha, não sei muita coisa, expliquem-me. Eu fui lá com uma sede e uma vontade, uma fome de aprender e de ouvir. Percebes? Uhum. É que eu acho que eu não enfrentei tantos desafios e eu estava preparada, como sempre, para roll up os meus sleeves e trabalhar. Agora, o que eu ainda não me habituei e continua a ser um desafio é o sentido de compromisso que as pessoas às vezes não têm. Eu não digo que são todas as pessoas. Marcas um compromisso, X horas, a pessoa não aparece a horas. Às vezes, a pessoa nem te diz assim, olha, vou-me atrasar. Chega e é capaz de dizer, são apenas 10 minutos de atraso. 30 minutos. Há pessoas que... Portanto, essas coisinhas é uma coisa tão básica, mas que na Guiné levam de uma forma assim muito leve. Uhum. Para muita gente pode não ser um desafio, mas para mim, quando É um estás desafio. habituado a alta Claro. performance, é um desafio enorme, Uhum. porque a assiduidade, acho que é assim que se diz em português, é importante. Qualquer empresa, qualquer negócio que tu queiras fazer, requer esse tipo de comportamento. Então isso é um challenge, um desafio enorme na nossa Guiné, mas eu acredito que nós vamos mudar isso. E como é que tu lidaste então com essa situação a primeira vez que te aconteceu? Porque eu sei que foste preparada com a mente aberta, mas é sempre algo complicado e nós tentamos engolir, Companhia mas na nem raiva, sempre é mesmo. fácil. Companhia raiva. Tenho um amigo meu, e vou-lhe pôr aqui um blast, só não vou chamar o nome. Fez-nos esperar quase 1 hora no aeroporto de Bissau, ok? E porque o condutor estava não sei onde, estava a chegar, ou seja, para eles não tinha grande importância. Só que é assim, eu estou habituada, eu apanho o meu táxi, eu ia apanhar um táxi, na boa. Os meus pais por acaso não estavam lá, senão iam me buscar. Mas não apanhei o táxi. E ele continuava sempre, ele está a chegar. Aquele tipo está a chegar, dica chega, 1 hora. Eu fiquei extremamente chateada. Como é que eu lido com isso? Das primeiras vezes que esses atrasos aconteceram, é tipo, as pessoas não têm sentido de compromisso, é pá, dizer que respeitar Não, não sei o o meu tempo. atraso é uma grande forma, peço desculpa por interromper-te, mas há uma forma de desrespeito, porque a pessoa está ali a mostrar que não respeita o teu tempo. Mas já é um Percebes? hábito, já está tão intrínseco em nós que é tipo, epá. E pronto, é uma amiga minha, vai ficar chateada 2 minutinhos, está tudo muito bem. E o que é que aconteceu com aquilo? Das primeiras vezes que aconteceram, é tipo, a minha primeira reação foi, credo, assim não dá, eu não me vou adaptar. Mas depois, ao conversar com algumas pessoas, e uma delas a minha amiga Catarina, eu fui dizendo, ok, ok, usa. E fui dando feedback. Outra coisa que eu me lembrei agora que me aconteceu, fui a um restaurante com uma amiga minha e a senhora que me estava a servir, ela estava ali, tipo, sem vontade de trabalhar, sem vontade de servir, assim, cabisbaixa, com o papelinho. Eu perguntava o que é que tem para comer. Tem isto. Não quero saber, vou ver, já Ai, venho. olha, até Assim, me deu assim uma coisa no peito neste. eu disse, amiga, em crioulo, para quem não percebe crioulo, peço desculpa, vou tentar traduzir. Eu disse, amiga, binde, amiga, você vai comer, ora com nascer seguinte, tenta sorrir um bocadinho, faça assim, para ver o que assim comer, e tipo, ele me deu uma gorjeta, né? Ele disse, está bom, foi, voltou com um grande sorriso, e era uma vida gira. Isto a dizer o quê? Em português, é o serviço. O nosso serviço não é dos melhores em muitos restaurantes, não é? As pessoas, nós temos que investir um bocadinho mais nessa parte do serviço ao cliente. Porquê? Porque ela estava ali, sem vontade de trabalhar, e depois, quando eu saí, quando terminamos o jantar, eu deixei-lhe o gorjeta, que não é muito habitual, não é? Deixei e ela de sorriso, tipo a sorrir, assim, de orelha a orelha, foi chamar a amiga, e eu virei e disse-lhe assim, ela como Andão falou, por isso, não é? É por estas e por outras que eu digo, tu nunca sabes o que é que vai acontecer por tratares alguém com um sorriso. Porque isso é esperado, não é?
Serviço. Claro. Se tu estás a servir alguém, tu tens que You ser know? simpático, não é? Tentar fazer o teu melhor. Se não estás Básico. bem, então não podes estar nessa posição de servir o público. Olha, nos Tão Estados simples Unidos, quanto isso. os Estados Unidos funciona muito com o tip, com a gorjeta, né? Tips. Sim. E o tip é tipo, é 18% do valor total. Ah, mas estás a falar do obrigatório. Obrigatório, entre aspas, em que já vem no bill. É tipo, é aquele unspoken, unwritten rule, não é? Tens mesmo de dar gorjeta. Eles vêm atrás de ti. Está tudo muito bem. O serviço está tudo bem. Até chateia. Mas eles vêm as vezes que forem necessárias. Portanto, eu quero com isto dizer, neste nosso tom de conta passada, que nós temos que tentar influenciar. O poder de influenciar está em nós. A cada ação, a cada interação, tenta influenciar. Se uma cabeleireira também demora muito para te atender, dá-lhe uma dica. Se um waiter dá a dica. Está em nós. Esse poder de transformação está em nós. Sim. Sónia, tu consideras-te uma boa líder? Considero-me. O que é que tu achas que é ser uma boa líder? Boa líder é uma pessoa que pensa nas pessoas. Eu sei servir. Liderança para mim é servir, é inspirar e é elevar os outros, não é? Eu quando digo que acredito que sou uma boa líder, não é porque eu fiz esse self-assessment. Foi o que fizeram sobre mim, não é? Foi o que me disseram. Foram os cargos que me foram dando durante a minha caminhada. Já sou uma líder há muitos anos e comecei em equipas mais pequenas, equipas agora regionais. Isto porquê? Porque eu sempre pus-me à disposição das pessoas. Eu não posso subir e deixar os outros para trás. Eu costumo dizer às pessoas, sempre em inglês, que nós temos o dever de enviar o elevador lá para baixo para os outros também subirem. Uau. Tu vais subir para o rooftop e os outros vão subir aqui as escadas. Portanto, tu tens esse dever. Resumidamente, eu diria que sim, considero-me uma boa líder perante o feedback que me foi dado e me tem sido dado, porque um bom líder tem que saber servir, tem que se colocar à disposição dos outros. Não é sobre ti, é aqueles que vêm contigo, aqueles que, com um sorriso, por exemplo, seguem-te, não é? Mesmo nos momentos difíceis, seguem a tua visão, seguem aquilo que tu queres fazer, seguem aquilo que queres implementar. Não fazem as coisas de forma contrariada, elas fazem porque realmente sentem que devem fazer e devem estar tanto nos maus como nos bons momentos. Sim. Tu acreditas então que um líder tem que ser o role model, aquele que mostra, não é? Que tem que fazer para que os outros também façam. Acredito piamente. Acredito piamente. E outra coisa, existem obviamente ferramentas que se têm que usar para tal. Mas um líder tem que reconhecer quando um colaborador precisa de um certo empurrão, quando um colaborador precisa ser reconhecido, quando ele fizer algo de bom. E uma coisa que eu não faço nas equipas que eu lidero, não faço o finger pointing exercise. Por exemplo, algo correu mal, eu não vou dizer, Karen, tu fizeste isto errado. Eu digo sempre, o que é que nós vamos aprender com isto? Porque é uma oportunidade para melhorar. Às vezes a pessoa fez errado porque não soube ou porque eu, Sónia, não ensinei como deve ser. Portanto, é o accountability, em português, não quero saber, vou traduzir em ela. É aquele Accountability é quando tens que tomar responsabilidade sobre aquilo que tu fazes, sobre os teus erros, não é? Basicamente é nesse sentido, não é? Mas eu digo sempre, é sempre um olhar para dentro e olhar para as coisas que acontecem erradas como uma oportunidade para melhorar, para ensinar, para aprender. Principalmente para ter accountability. Por exemplo, na minha função acontece muito isso. Nós estamos constantemente a lidar com os traders, com os sales dos FX e nós dizemos que eles estão sempre constantemente isto está errado, isto não aconteceu, eu perdi um deal. Ai, porque até pensa na ser bónus, né? Que é ganha-ganha, aqui milhões que ganha-ganha. E eu digo sempre à minha equipa, eu tenho que estar à frente, não é? Existe um livro que eu adoro imenso, que é do Simon Sinek, e diz Leaders Eat Last. Um líder come, é o último a comer. Assim, uma tradução muito direta. E eu acredito piamente nessa forma de estar.
Sónia, tu és uma mulher realmente muito inspiradora, a sério. Só nesta conversa. Thank you. Não, são palavras vindas de coração, a sério. Eu sinto mesmo que tu és uma mulher inspiradora e que I merece. practice what I preach. Boa. Olha, sim, está lá, já por isso és uma boa líder. Agora falando assim um bocadinho de resiliência, sendo resiliência a capacidade que nós temos em enfrentar problemas, qual foi a maior prova de resiliência que tu te deste a ti mesma? Foram tantos. Um deles eu diria que foi a minha mudança de Nova York, de Londres para Nova York. Aqueles 3 meses e meio, eu tive que deixar o meu filho, na altura pequenininho, com o meu marido, que teve o apoio dos meus pais. Ele estava. Imagino como isso deve ter custado. Ele estava com 3 anos. Estava com 3 anos. Deixei com o meu marido. Agora imagina, em termos de carreira, a mulher, que às vezes é aquela luta interna que nós temos, não é? Eu sigo a minha carreira, ou vou ser só mãe, ou só esposa, e temos essa batalha, enfim, que não devia ser. O que é que aconteceu comigo? Eu sempre soube o que é que eu queria. Eu casei-me, o meu marido também ficou a saber, não é? Sempre soube. A mulher com quem ele se casou, right? O menino, tendo 3 anos, deixo com o meu marido, que também está na banca, também tem tem horários assim meio malucos. Foi muito difícil para mim estar lá e o meu filho estar em Londres. De 2 em 2 semanas, eu vinha para cá, para Londres. Oh, uau! Ou ia para lá com ele. Agora imagina, nós não estamos a falar de Londres, Lisboa, right? Estamos a falar de quase 8 horas de viagem, porque eu não conseguia estar sem o meu filho mais do que aquele tempo. E a forma com que eu lidei com a situação foi a seguinte: eu trabalhava tipo até às 9 da noite, às vezes 10, comia qualquer coisa, chegava ao hotel, dormia. Acordava dia seguinte, a mesma coisa. Criei uma rotina para lidar com aquela situação que, por um lado, era excelente em termos da minha carreira, mas que, por outro lado, estava a ter um impacto na minha família. E outra forma que eu lidei foi, eu perdi o primeiro dia de kindergarten, tipo escolinha dos miúdos, né? Do meu filho, eu escrevi-lhe uma carta. Escrevi-lhe uma carta que tornou-se um blog, porque eu coloquei aquilo online, para quando ele soubesse ler, para que ele fosse ler aquela carta. Ai, que Eu lindo! não, porque eu perdi. E agora eu digo, muita gente diz, credo, uma escolinha, aquilo não é nada, mas para mim foi importante. E o meu filho leu aquilo. E ele vira-se para mim, I forgive you. Eu, thanks. Right. Ou seja, eu tinha consciência de que tinha que ter ali uma força maior para ultrapassar isso. Portanto, em termos de pessoal e profissional, foi um momento muito difícil para mim, mas eu tinha que ser resiliente. Para ele até. Porque eu disse-lhe, eu escrevi algo do género, a mãe vai te fazer orgulhosa, like I'm gonna make you proud. Vais-te orgulhar da mãe. Uma coisa assim do género. Ele agora tem 7 anos. Ele agora tem 7. Sim. Tu achas que ele já tem noção daquilo que tu fizeste no passado por ele? Eu acho que ele tem noção de muita coisa, porque eu e o meu marido falamos com ele como se ele fosse nosso colega, né? Até porque somos só nós 3 em casa e ele acha que somos todos mates. Mas ele tem uma certa noção. Ele às vezes diz, eu quero ser como vocês, tipo, quer seguir o mesmo ramo. Outras vezes diz que não, diz só que quer ser milionário, a fazer o que eu não sei. Mas pronto, o menino gosta de dinheiro, basicamente é isso. Ele tem uma certa noção, mas a noção total eu não diria que ele se aperceba disso. Uhum. Olha, agora que estamos assim a falar no seio familiar, Sónia, tu és casada com um homem nigeriano, não é? Não é com um homem palop. De que forma é que os homens nigerianos diferem dos palopes, nomeadamente do homem guineense? Bom, não viste um problema com guineenses. Acho que eu sou um bocadinho, eu arranjo assim um bocadinho problemas, Sónia. Bom, deixa-me pegar a minha lista, uma canetinha. E full disclaimer, já namorei com guineenses, não é por aí, não é? Eu acho que eles são diferentes em algumas coisas, que é aquela crença. A maior parte dos nigerianos que eu conheço
são muito crentes. Voy a la Catarina com uma pouco essa pergunta. Pois é, Catarina, qual é o problema? Estou aqui na calora. Eu acho que a crença que eles têm, eles são muito religiosos, eles respeitam muito o lar, e com isto eu não quero dizer, porque as pessoas às vezes dizem, respeitam o lar, mas também traem, não é isso que eu estou a dizer. Eles respeitam a instituição casamento, respeitam o lar, e eles têm muito disto de eu sou o homem da casa. E isso foi uma luta para mim, porque tenho a mania que sou independente e pronto, eu e o meu marido tivemos que ter assim umas conversas mais duras e eu perceber-me de que afinal eles são assim. Não é o meu marido que era assim. O nigeriano no coletivo, os que eu conheço, através das relações que eu tenho, eles são assim, todos eles. Todos eles. Porque foi-lhes muito... Sim, desculpa, continua. Desculpa, eu estava a dizer, foi-lhes incutido ser assim. Um exemplo de coisas práticas. Tu não vais ouvir um nigeriano, dos que eu conheço, não é? Dizer assim, pagas metade, eu pago metade do mortgage, ou da renda, ou seja o que for. Nigerianos que não conhecem, eles não dizem isso. Mas guineenses que não conhecem, maga Deus, para além de dizerem, muitos até nem pagam. Mas como eu ia dizer, eu não quero confusão com guineense, não é? Isto para dizer que existem algumas diferenças. A grande coisa que eu digo que admiro nos nigerianos, no homem nigeriano, eles são extremamente driven, sabem o que querem, não é? E vão atrás, mesmo. Seja através de estudos, seja na carreira, seja conquistar uma mulher. Acaba para dia de quê? Eles são, é tio nesse país. Eu costumo dizer, eles são, enfim, são muitos. E existe ali muita competitividade entre eles. Talvez isso é que fez com que eles... Isso faz, aliás, com que eles sejam assim. Mas, resumidamente, querida, conte sim juice com guineense. Tá bem. Então eu vou fugir um bocadinho dessa pergunta, mas continuando nela, tá? Pronto, olha, Sónia, estrutura familiar é muito importante. É muito importante, por exemplo, para que tu estejas no patamar onde tu estás, nota-se que tens uma estrutura familiar muito forte, ok? Então eu tenho uma pergunta para ti. Tu achas que a mulher deve ser submissa ao seu marido? Você quer mesmo polêmica hoje, hein? Dá só assim uma dica, depois podemos até organizar uma opinião pública sobre isto, porque muita gente fala realmente deste assunto, Sónia. Eu gostaria de ter assim mais ou menos o teu insight. O que é que tu pensas sobre a submissão da mulher no casamento? Não sei se sou a melhor pessoa para responder, porque é uma batalha também que eu tenho. O de ser submissa. Mas lá está. Eu agora que eu conheço um bocadinho mais da Bíblia, eu sei que o nigeriano olha para uma mulher submissa não no sentido bow down, não é? A submissa deles é uma coisa bíblica. Está na Bíblia, não é? Em relação ao ser submissa no dia a dia, é uma coisa que a Sónia diz logo que não. Quem me conhece e a forma de ser, não existe essa submissão. E o meu marido nunca ia querer uma mulher submissa, porque não é estilo dele. Então é uma coisa que eu diria que é muito pessoal. É a melhor forma que eu tenho de responder esta pergunta. Tem que ser tu tens de ter uma posição que funcione para ti, para a tua relação, para vocês como casal. Porque se tu não perceberes em que contexto eles falam dessa submissão, tu vais olhar para ele como eu tenho que me submeter na forma como nós na sociedade conhecemos a submissão. Eu diria que é mais ou menos isso. Eu continuo a ter batalhas com essa submissão. Eu acho este tópico muito importante, sendo muito sincera. Mas é um tópico que não pode ser analisado em 5 minutos de conversa, porque é muito profundo mesmo. Eu, por exemplo, há uns tempos atrás, eu era aquela mulher que gostava muito de vestir as calças em casa. E é uma batalha. Não, a sério, eu era a líder, eu queria mandar, eu queria as coisas feitas da minha maneira. E se eu pedisse para ser feito e não fosse feito à minha maneira, aquilo ia trazer problemas. Mas por causa disso, a minha relação fracassou 3 vezes, Sónia. Eu não tenho problemas em falar disto porque já ultrapassei. Ok. Eu
estive separada do meu companheiro, separámos-nos 3 vezes pelos mesmos motivos. Quando eu comecei a olhar para dentro e a ver aquilo que estava errado comigo, aí eu fui-me apercebendo que realmente eu tenho que dar tempo para que as coisas sejam feitas e que as coisas não podem ser feitas sempre à minha maneira. Claro. E eu já tenho um livro que eu li em que o homem só quer o respeito da mulher e a mulher quer o amor do homem. Percebes? Não é aquela submissão, como tu referiste, em que nós temos que baixar a cabeça e dizer sim a tudo. E como tu também referiste em termos bíblicos, a Bíblia realmente fala de que Deus criou Adão e depois criou Eva. Eva veio para ser companheira de Adão. Então a mulher, a meu ver, e isto é a minha opinião, não estou aqui a impor a minha opinião a ninguém. Pronto. Então, o homem e a mulher têm que ser companheiros. A mulher veio depois do homem. Entendes? E por isso mesmo, numa casa, a meu ver, tem que existir uma hierarquia. Assim como tudo na vida. Se não existir a hierarquia, não dá certo. Tu não vais, por exemplo, na tua empresa, se não tiver um CEO, um manager, e se toda a gente quiser mandar da mesma forma, não se vão entender. Então, já por isso é que na sociedade existem as hierarquias e dentro de uma casa também. Então, o homem, a meu ver, tem que ser o cabeça da casa. Mas pronto, olha, isto é para uma live completamente separada que eu vou organizar e eu acho que é um tópico. Eu acho que é um tópico muito pertinente, até porque nós também culturalmente temos isso. Nós estamos a falar de nigeriano porque a pessoa com quem eu me casei é nigeriana, mas é um tópico que existe na nossa comunidade, nós, PALOP, culturalmente falando, por norma, o homem é o cabeça de casa. E eu não estou a falar só financeiramente, não é? Portanto, é um tema extremamente pertinente. A única coisa que eu digo é, para mim, tem que ser o que funciona para vocês como casal. Eu respeito o meu marido e eu vejo ele como o homem da casa. Embora os dois estamos na mesma indústria, coisas muito parecidas, e a minha indústria às vezes temos que vestir assim uma camisola muito masculina, e é uma coisa que eu estou sempre a lutar contra isso. Mas em termos de relação, é algo que eu diria tem que haver comunicação e uma discussão entre o casal para ver o que funciona para eles, sem aquele barulho exterior. Sim, sim. Pronto, olha, Sónia, eu preparei aqui umas perguntas, não é? Como sempre, deixa-me só pôr aqui as perguntas para te fazer. São perguntas... Ainda aquelas que fizeste não eram as tais hot stuff, não? Ok. Eu vou sair daqui, guineenses a detestar. Os homens. Não vão nada, Sónia, achas? Claro que não. Os guineenses gostam de pessoas assim, sinceras e que dizem as coisas como têm de ser ditas. Né? Então vão gostar com certeza. Ok, vamos lá. Lá vai. Então, começando. Qual o melhor elogio que tu recebes das pessoas, Sónia? Olha, Anísia, prepara-te. O que me toca assim mais, aquele impacto, tem muito a ver com as pessoas, com o que eu faço para os outros. Então, as pessoas dizerem tipo, eu sou uma boa pessoa, que é uma coisa muito genérica, mas é sempre quando eu faço algo por alguém ou por certas pessoas e faço sem dizer nada. Quando descobrem que, a Sónia fez isso, a Sónia ajudou. É uma coisa que, não minto, gosto de ouvir isso depois de feito. Alguma vez te achaste superior aos outros? Não. Mas, eu acho que às vezes, devido à minha postura, às vezes pode passar essa impressão de que tem a mania, é diretora executiva, mas isso é coisa que o guineense, particularmente, gosta de fazer essa leitura e não nos conhece. Eu, às vezes, isto é uma capa, não é? Porque não é toda a gente tem que ter acesso ao nosso espaço pessoal. Então, eu diria que nunca, porque não faz parte de mim, não me foi ensinado, mas existe, às vezes, essa percepção. Acho eu. Existe sim, Sónia. Eu confesso que tu intimidas. Querido! Tu intimidas, é verdade. Eu Vamos fazer uma poll. Vamos fazer aqui uma poll. Acham que
Não, nesta live, neste Contando Passada, porque tu sabes também o contexto do Contando Passada, é uma conversa entre duas pessoas, não estamos aqui a falar propriamente, digamos, do business, daquilo que tu sabes fazer de melhor. Então nós estamos aqui a ter uma conversa soft entre duas pessoas, nada muito sério. Mas quem te vê de fora realmente sente-se intimidado, é um facto. Mas eu posso, da mesma forma que eu estou a dizer que intimidas, também te posso dizer que és super, super easygoing. Porque depois de eu ter-te convidado, nós depois falámos no off, e confesso que a minha perspectiva mudou, a minha percepção mudou completamente. É um facto. Tu estavas mesmo... Uau, ok. Choquei. Ok. Ninguém para mim esteve a responder a pergunta. As pessoas que me conhecem acham mesmo que eu intimido. Ok. Sim, ponham nos comentários. As pessoas que conhecem a Sónia, que estão aqui a ver o direto. A Nirvana está-se a rir, mas pronto, Nirvana, isso é o quê? Explica-nos. Nervos me abalaram. Lembras daquele gajo guinense? O Sawanda Bliss? Ai, como é que ele chama? Abubacar. Epa, olha, às vezes eu ponho esse Tens de vídeo. chamar o gajo para contar passar. Eu às vezes ponho um vídeo dele e eu rio-me tanto. Que ele é mesmo aquela expressão guineense que ele até faz. Ai, posso cantar de novo? Olha, eu acho que estou intimidado tanto que ninguém me esticou de... Viste? Lê o comentário da Di. Super doce, super simpática. Não, ela é, com certeza. Gosto imenso dela. Top. Olha, a Nízia começou a escrever, não acabou. Acho que aparentas para quem não conhece. De facto, eu não conhecia. Sim, aparenta. Sim. Para quem não te conhece, exatamente. Sónia, procuras a fama? Oh, não. E é uma coisa que... Não sei se entender, mas irrita-me, porque eu vejo muita gente por aí disfarçados de que querem ajudar, mas estão à procura de fama. I'm sorry. Just saying it. E não. Responder a tua pergunta, não. Então, tu achas que há pessoas que fingem que querem ajudar só para aparecer? Oh, yeah. 100%. Ok. Não vou perguntar. Uhum. Fama e reconhecimento andam de mãos dadas? Não necessariamente. Eu acho que às vezes depende do trabalho que a pessoa estiver a fazer, depende da indústria, seja o que for, às vezes tens o reconhecimento e a fama vem porque, principalmente neste nosso mundo onde as redes sociais dominam muito, não é? Às vezes ela aparece como consequência de algum trabalho ou visibilidade que a pessoa esteja a ter. Mas para quem me conhece, eu vou de agora tirar aqui um segredo meu. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, extremamente confiante, mas sempre fui tímida. E eu sei, sim, uma amiga minha falou-me sobre isso, eu sei network, sei conversar, seja com quem for, sobre vários tópicos, mas quando estou num ambiente muito estranho, pessoas que eu não conheço, fico muito reservada. E talvez passe essa imagem. Uhum. Mas por norma sou muito, muito reservada mesmo. E tímida. Só que agora, pronto, ninguém quer acreditar como eu sou tímida. Pois, já não dá para acreditar, Sónia, peço desculpa. It is what it is. Ainda te lembras do teu primeiro beijo? Acho que sim. Sim. Olha a cara da Karen. Olha ela assim. Foi há muitos anos? Oh, yeah. Quando eu ia com alguém grande, já foi há muito tempo. Sónia, quanto achas que pesa um avião? No clue, não faço a mínima ideia. Mas gosto de avião, gosto de viajar. Não faço a mínima Não fazes a mínima ideia de quanto possa pesar um avião? Nada, niente. Não gostas de números? Mas não tenho curiosidade nenhuma em saber o peso do avião. Like, nada. Olha, eu também não sei, mas vou procurar a resposta. Um avião deve pesar umas 5 toneladas? Toneladas, for sure, mas nunca sei. Faço a minha. Alguém sabe quanto é? Não. Sónia, entrarias num reality show? Nunca na vida. Nunca. Por quê? Não. Exposição? Não.
Não, não, não. Porque entrar num reality show implica tu expor-te não só a ti, mas aos teus. Família. Uma pessoa extremamente gosta da minha privacidade. Eu costumo dizer, tu podes estar nas redes sociais, podes pôr muitos posts, mas as pessoas continuam a não saber nada sobre ti. Não é? E continua a haver assim um enigma. Então eu nunca queria condicionar a privacidade da minha família, nem do meu marido, principalmente. Não. E qual é a ideia que tu tens das pessoas que participam em reality shows? Em inglês isto é own. Cada um escolhe. Por isso é que eu digo, às vezes procura fama, outros porque não sei. Não, é uma coisa que por acaso não tenho uma opinião feita, apenas respeito. Olha, a Karina diz que um avião pesa 590 toneladas em média. Uau! Karina, beijinho. Uau! A Karina faz parte da Pili Project. Eu sei. Eu sei. Sorry. Well, eu sei perfeitamente o que ela faz. Já alguma vez bloqueaste alguém nas redes sociais? Uma pessoa. Uhum. Só uma? Sim, Parabéns! Sim. Não, eu não bloqueio. Não. Actually, peraí. Vou rephrase a minha resposta. Pessoas que têm aqueles perfis que dizem tipo envia foto para promover não sei onde, aqueles que vês que são robôs ou whatever, aquilo bloqueio tudo. Mas pessoas que eu conheça, só uma pessoa, um ex meu, de há 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás, bloqueei. Depois me desbloquear. Yeah. Uau! Yeah. E a mas por que vocês devem assistir ao Contando Passado? Acabam sempre por conhecer um bocadinho mais das pessoas. Yeah. E, by the way, era guineense. Bloqueaste um ex teu guineense. Eu vou pesquisar. Por enquanto eu dá para saber quem é esse ex guineense. Não. Yeah. Sónia, agora é um bocadinho mais séria a pergunta. Ok. Tens a chance de viajar no tempo. Gostarias de mudar algo no passado ou descobrir algo do futuro? Não. Futuro nunca. Não. Mesmo passado também é uma coisa que eu não, neste momento, e estou a dar a primeira resposta que me parece, que é aquela que eu estou a sentir, não consigo pensar em nada que eu diga assim, queria mudar isso. Talvez coisas do género, mudar alguma resposta que eu tenha dado a alguém, ou a forma como eu me tenha comportado, pedir um perdão, talvez, isso sim. Mas isso são coisas da vida que podemos fazer agora, mesmo sem ter não é? Essa técnica de voltar no tempo. Hoje, eu, Sónia, posso ir ter contigo e dizer, olha, lembras-te que há 15 anos atrás isto e aquilo, peço desculpas, eu tenho essa capacidade. Mas algo assim grandesco, não. E o futuro, não quero saber, porque eu acho que vou fazendo a minha caminhada com as pessoas que eu vou fazendo, com as escolhas que eu vou fazendo e o futuro... Okay. Então isso significa que, por exemplo, em termos do passado, não te arrependes de nada do teu passado? Não. Algo assim, não que eu consiga. Talvez a hora que não acaba a live, na bagunça, pense em coisas, mas não consigo pensar em nada. Então, se te lembrares, depois conta-me. Yeah. Tá bem? Comenta assim. De gozo, há sempre aqueles ex que uma pessoa diz assim: fogo! Como é que este meio capaz? Como é que este aqui fez, chegar na lista? Mas não, nada assim para ela, não diria. Yeah. Comenta a seguinte afirmação: guineense não sabe estar. Coco! Bom, cara, a Bumista tem problema com guineense, mas tudo bem. Eu acho que eu já assisti a situações em que alguns guineenses não souberam estar. Eu não diria que o guineense não sabe estar, porque eu sou guineense e eu acho que eu não sou uma pessoa que, percebes? Então a minha resposta seria sim, acho que em certas situações, certos guineenses são capazes de não match up to the expectations. Bom. Aceitarias o cargo de presidente da Guiné-Bissau? Aceitaria. Se isso seria, quer dizer que a Sónia teria que entrar na política, teria que ter uma vontade de candidatar-me para tal. Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Não sei. A minha resposta honesta,
Não sei se aceitaria contexto guineense. Atenção. Contexto guineense, não sei se aceitaria. Nós estamos estamos a viver uma realidade guineense em que é tudo muito polarizado. Ou é o A ou é o B, não existe meio termo. Se eu não gosto do A é porque eu sou contra o B, ou vice-versa, ao invés de perceber-se que todo e qualquer ser humano, em qualquer país, qualquer sociedade, qualquer contexto, tem que ter, não é? Ideias diferentes, ideias que sejam diferentes, tem que ter vontades diferentes. Eu posso ser de uma ala e ser a tua melhor amiga e tu sendo uma ala completamente diferente. Não é? Portanto, no contexto guineense, não é muito fácil responder a essa pergunta, mesmo já tenho tido alguns convites para algumas coisas que relacionam-se com a Guiné-Bissau, em termos de governação. Pronto. Ok, supondo então que tu eras presidente da Guiné-Bissau por um dia, qual seria a primeira medida que irias tomar para o país? É assim, nós temos muita coisa que precisa ser mudada e eu não sei qual delas, por onde começar, porque é tanta coisa, mas acho que se calhar iria por aquilo que o meu coração sempre vai, que é a parte educacional. Vamos fazer uma reforma na nossa parte educacional. Seria a primeira coisa que eu iria pensar e talvez a parte das finanças, naturalmente, não é? A parte da economia. E como é que tu vês a mulher guineense? Em relação a? Em geral, como é que é a mulher guineense para ti? Eu acho que nós temos muitos papéis não remunerados. Às vezes não nos é reconhecido o papel que nós temos na sociedade, tanto na diáspora como na Guiné-Bissau. Mas eu acho que às vezes também nós não sabemos nos posicionar para que esse reconhecimento nos seja dado. Eu não preciso que me dê poder, não é Karen que me vai dar poder, isso faz parte muito daquilo que falamos do autoconhecimento, não é? Eu tenho que me conhecer para tomar as minhas decisões. Mas a mulher guineense é uma mulher que eu acho que tem uma resiliência extrema, não é? Se pararmos para pensar nas nossas mulheres, as bideiras, não é? Nós tivemos um evento sobre empreendedorismo no início deste ano e foi muito aparente que a mulher está no centro do empreendedorismo na Guiné-Bissau. Mas esse papel é-lhe reconhecido oficialmente? Não sei. Não é? Portanto, eu diria que nós somos... Eu não gosto de usar a cena de guerreira. Há coisas que as pessoas dizem, guerreira, não sei, esse termo é um termo que faz a mulher muito masculina. E eu não sou muito desse termo. Não estou a negar que a mulher é capaz, que ela corre atrás, que faz acontecer. Eu, Sónia, esse termo guerreira para mim tem muita conotação com masculino. Mas eu diria que a mulher guinense é muito capaz. Ela faz parte da economia guinense, contribui para a economia guinense. Ela está no centro do empreendedorismo no país e fora. Mas acho que ela nem sempre é-lhe reconhecido esse papel e nem sempre temos esse apoio. E numa forma assim mais soft, eu acho que a mulher guinense somos mulheres dadas, em que coisas do género, onde come um, comem 10, eu dou o que eu tenho, o que eu não tenho, é muito nosso, não é? Somos humildes. É. E eu acho que isso é muito nosso. Eu convivo com outros países não palopes e eu acho que nós somos únicas na forma de ser, os valores que nós temos. Portanto, eu acho que a mulher guineense é única, mesmo. E qualquer outra pessoa a dizer isso do seu país. Mas eu acho que no contexto em que nós vivemos, sendo um país com muita riqueza, mas que não coitado ainda, a mulher guineense, she's up there. Estamos a caminhar no bom sentido para que isso realmente mude, Sónia, eu acho. Estamos, mas às vezes temos certas coisas que não nos ajudam, mas eu não quero entrar em polémicas aqui das nossas tias e lives das nossas tias, mas isso é um motivo que eu acho que não ajuda nesta nossa caminhada como mulheres que queremos nos singrar.
na comunidade, na sociedade guinense. Sim, sim, sim. Eu também Vai não ser vou, um live, não vou vai ser um entrar por live aí sobre fora. isso. Tens que fazer um live sobre isso. Um live sobre as lives das tias. Tá bem, vou fazer. Porque eu Eu acho tenho que muitos temas para trazer, por acaso as pessoas estão a pedir muito para voltar àqueles lives que a Diamante Gigi fazia no princípio, em que eram várias pessoas a dar a opinião. ok. Então, Um opinion-based show. Ok. sim, então eu vou voltar a esses lives e estou a preparar as pessoas que vou convidar, os temas que vamos debater e vai E que ser tal bastante fazer isso interessante. presencialmente? Diz, desculpa, E que não tal ser uma percebi. coisa presencial? Um live presencial. Seria Fazeres um giro. evento presencial também seria uma coisa interessante, não é? Seria giro, sim. Também é algo que eu pretendo fazer em Ok. 2023. Estou a trabalhar nisso, não é? Porque lá está, tenho que planear bem as coisas para não Claro. sair. Pode até dar errado, mas pelo menos eu vou sentir que eu planeei, que eu organizei o suficiente Fizeste a tua para que parte. corresse bem, não é? Exatamente. Mas olha, obrigada pela sugestão de tema, vou sim, senhora, apontar. Achas que a tua família te conhece verdadeiramente, Sónia? Ah, não, não diria 100% não. 100% não. Existem partes de nós que só nós conhecemos. E são coisas que, enfim, as nossas vivências, as experiências, os traumas que nós temos, tudo isso faz de nós quem nós somos. E às vezes a nossa família não faz parte dessa caminhada, não faz parte dessa jornada, não é? Então não diria que nos conhecem, que nos conheçam, aliás, a 100%. Na verdade, nem nós mesmos nos True, conhecemos true. 100%, Exatamente. imagina as pessoas de fora, não é? Embora sejam família, continuam a ser pessoas de Claro, fora. claro. Exatamente. Ok. Qual é o teu perfume do dia a dia, Sónia? Ai, tenho tantos. Ultimamente ando a usar um da Bulgari, que já nem me lembro o nome, mas é um frasco. Olha, parece um diamante. Sim, parece um diamante, sim. Não me lembro o nome, mas sim, da Bulgari. Ok. Só por curiosidade. Se pudesses ler a mente de alguém famoso na Guiné-Bissau, e peço desculpa por bater de novo na Guiné, quem seria? O Mister bloqueia minha blessings na Guiné-Bissau. Já A percebi. boca nada. Que é, não digas isso. Na Guiné-Bissau. Por acaso não tenho essa curiosidade. Estou a pensar, não tenho. Yeah. Muitos deles são previsíveis, muitos são previsíveis e dá para. Não precisas ler a mente deles, you know? Yeah. Ok, eu aceito isso como resposta. Diz-me três qualidades do próximo para que possa estar no teu círculo de amigos. Tem que ter caráter, tem que ser uma pessoa íntegra e honesta. Eu sou muito against intrusos, não gosto de pessoas que não são verdadeiras. Há pouco eu disse isso, pessoas que às vezes disfarçam uma coisa que estou aqui para ajudar e não o são. Isso incomoda muito. Às vezes falo sobre isso. Ultimamente já não. Há coisa de um ano que já não falo sobre isso, mas houve uma altura que isso incomodava-me. Não gosto de pessoas desonestas, não gosto mesmo. E é assim, conheço as pessoas que estão ao meu redor. Neste momento, grande parte das pessoas que estão ao meu redor conheço. No geral, não vejo nada que eu diga, não pode estar no meu círculo de amizades. Então, está quem deve estar. Para mim, sim, sim, sim. Isso acho que isso é um exercício que todos nós temos que fazer. Não tem nada de mal. Às vezes, quando tu estás a avançar por um certo caminho, nem toda a gente vai te acompanhar. E está tudo bem. Não tem nada de mal. Não é? Nem toda a gente que fez parte da tua caminhada quando tinhas 20, 25, 30, depois para ir adiante vão fazer parte dessa caminhada. Se o fizerem, ótimo. Mas grande parte não faz. Não, acaba por não fazer parte dessa caminhada. E essas mesmas três qualidades são os teus valores também não negociáveis? São não negociáveis, sempre. Eu acho importante, porque é o que eu te digo sempre, eu não posso falar e não fazer, não é? Eu não vou pedir de ti, das minhas amizades, uma coisa que eu não possa dar. Eu Tens que tenho que agir, praticar aquilo que eu tenho pregas. que agir com integridade, não é? Para que
as pessoas que estejam ao meu redor sintam que aquilo que eu estou a pedir de vocês também eu possa dar. Boa. Sónia, tem alguma mensagem que gostarias agora no ramo de empoderamento feminino novamente, que tu gostarias de deixar hoje, antes de nos irmos embora? Claro, claro. Eu diria que a primeira coisa, no geral, eu digo a primeira coisa é sonhar. E houve algo que eu li há uns anos atrás, se o sonho não for grande ou se não for um sonho assustador, ele não é grande o suficiente. E houve uma outra pessoa que disse, se o sonho não for grande, volta para a cama e volta a sonhar. Isto tudo para dizer o quê? Sonha primeiro. E depois cria os alicerces, cria aquele teu caminho, faz o teu plano e faz a tua caminhada. O empoderamento é a mesma coisa. Eu uso precisamente a mesma coisa. Primeiro tens que querer. Para depois fazer, tens que traçar o caminho. Existe o sonhar e o querer. Entre isso e depois chegar lá, é a caminhada. E é aí que nós, mulheres, os nossos jovens, as nossas meninas, os nossos meninos, têm que ser ajudados através da mentoria, através do guidance. Nós temos de estar ali para passar aquilo que nós aprendemos e aquilo que nos foi ensinado. Ou às vezes que não nos foi ensinado e que aprendemos da pior forma, não é? Então, vamos tentar sempre, porque eu, ao empoderar alguém, o meu poder não se diminui, ok? Eu elevar a Karen não vai diminuir quem é a Sónia. Acender a luz do outro não apaga a tua. Certo? Portanto, o empoderamento vai disso. É uma caminhada que é tua, mas que precisas das pessoas para te ajudar nessa caminhada. Mas lembra-te sempre, às vezes tens de estar contigo mesmo, sozinho, contigo, né? Para te perceberes de o que é que eu quero. O teu querer é teu. E depois as outras pessoas vão contribuir para tal. Então, eu deixo-te com isso. Então, gente, sonhem, sonhem, porque parece impossível antes de ser feito, ok? Sónia Silva, muito obrigada por este bocadinho, está bem? Não estivemos a falar de assuntos sérios, mas com certeza iremos poder estar juntas, provavelmente fisicamente, ok? Para termos uma conversa mais séria, mas olha, eu gostei muito, serviu para te conhecer um pouco melhor. E se eu já estava a dizer que sim, és mais simples que aquilo que pareces, hoje eu tive a certeza, está bem? Muito obrigada. E a vocês que estiveram aí a ver-nos, obrigada por terem acompanhado, pelos vossos comentários. Estaremos de volta no domingo. Eu vou anunciar, a pessoa está aí nos comentários, eu vou anunciar amanhã quem é que estará connosco no domingo para um Contando Passada também. Está bem, Sónia? Obrigada, Karen. Obrigada a todos. Eu ia dizer Happy Thanksgiving, mas acho que a categoria indica ter Happy Thanksgiving aqui não é? Da minha parte, é mesmo só um obrigada, porque é importante a partilha, não é? Convidaste-me para a tua plataforma e eu sou grata por isso. Vamos continuar a fazer acontecer, não é? E partilhar, acima de tudo. Estamos juntas, tá bom? Um beijinho grande e tudo bom. Tá? Obrigada. Feliz noite. Tchau. Fiquem bem.